Olá, eu sou Carol Siqueira e começa agora mais uma revista da Câmara, com as notícias que foram destaque esta semana aqui na Câmara dos Deputados. Novos líderes governistas se reúnem com o presidente interino Michel Temer para definir as prioridades no parlamento. Em semana de retomada das votações em plenário, deputados aprovam 2 medidas provisórias e o deputado Valdir Maranhão diz que fica no cargo de presidente interino. E você vai ver também. Presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha reafirma ao Conselho de Ética que não é dono de contas bancárias na Suíça. Em depoimento sobre sonegação de impostos à CPI da máfia do futebol, pai do jogador Neymar diz que já pagou o que devia ao fisco brasileiro. E para comemorar os 90 anos de consolidação do poder legislativo, uma exposição sobre o Palácio Tiradentes, que foi sede da Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro. Definido o afastamento da presidente Dilma Rousseff, a semana foi de conversas em torno da retomada das votações no Congresso Nacional e das prioridades do governo interino do presidente em exercício. Uma delas é a reforma da Previdência, que deve chegar à Câmara em junho. Deputados aliados ao governo federal foram ao Palácio do Planalto se reunir com Michel Temer esta semana. A reunião no Palácio do Planalto juntou líderes de partidos que são aliados ao governo interino de Michel Temer. Na entrevista coletiva após a conversa, os líderes disseram que o presidente em exercício pediu agilidade ao legislativo, embora sem se estender quanto à pauta que interessa aos novos ocupantes do Palácio do Planalto. Assim como o governo tem a necessidade de ser ágil em demandar essas medidas, o Congresso também tem que reagir na mesma velocidade para que o país possa atravessar esse período de dificuldade que nós estamos vivendo. A mensagem ao Congresso foi reforçada por Gedel Vieira Lima, que ocupa a Secretaria de Governo da gestão Temer. O presidente da República primeiro fez uma manifestação do seu apreço ao Congresso Nacional e do desejo claro de governar de mãos dadas com o Congresso Nacional. Pediu também aos líderes que agilizassem a votação das medidas provisórias que lá estão travando a pauta, trancando a pauta, até porque no decorrer desses dias nós teremos que apreciar algo de extrema importância, que é a questão da revisão da meta fiscal. O deputado Jovair Arantes explicou como este trabalho poderá ser feito mesmo em meio às indefinições políticas sobre o comando da Câmara. Nós vamos atuar com o regimento nas mãos. Nós temos líderes experientes, capazes de tocar, evidentemente, esse momento importante da política nacional e que é tão esperado pela sociedade brasileira, com serenidade e sem nenhum atropelo. O Valdir Maranhão é o vice-presidente da Casa e ele certamente também vai querer contribuir com o processo de tal sorte que não crie maiores problemas. Mas a primeira sessão deliberativa da Câmara sob o comando do presidente em exercício Valdir Maranhão foi de protestos. Deputados do PSDB, PPS e DEM insistem numa nova eleição para a presidência da Casa, insatisfeitos com a decisão de Maranhão de cancelar a sessão de votação do impeachment de Dilma Rousseff. O PT defende que não há previsão legal para o afastamento de Maranhão e o presidente interino da Câmara diz que fica no cargo. Senhor Valdir Maranhão, Vossa Excelência pode sair desta cadeira fazendo um bem para o Brasil. Vossa Excelência não tem condições de dirigir a Câmara dos Deputados. Só existem 3 formas regimentais e constitucionais de ter nova eleição para presidente. A primeira é se Eduardo Cunha renunciar. A segunda é se o Conselho de Ética caçar Eduardo Cunha. E a terceira é se Valdir Maranhão renunciar. Não há renúncia, nós temos que trabalhar pelo Brasil. A pauta está sobrestada, temos que caminhar debates que resolvam as questões fundamentais do país. Como você vai conviver com esses dias de... Mas é da democracia.
E sob o comando do deputado Jacobo do PR do Paraná, segundo vice-presidente da Câmara, o plenário aprovou 2 medidas provisórias. A que aumenta o prazo para distribuidoras de energia assinarem aditivo de contrato para prorrogar a concessão do serviço e a MP que trata do programa de combate ao Zika vírus. Foi feita uma inversão na pauta para que a primeira medida provisória votada fosse a que traz ações de combate ao mosquito transmissor do Zika vírus e de outras doenças. A MP aprovada permite a entrada de agentes de saúde em casas fechadas e cria um programa específico para atacar o Aedes aegypti, com doações individuais que podem ser descontadas do imposto de renda. Também foram definidos os nomes do novo líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, e do novo líder do governo, deputado André Moura, do PSC de Sergipe. A nomeação de Moura foi feita pelo presidente interino Michel Temer, com o apoio de 13 partidos, que somam 225 deputados. O anúncio foi feito pelo próprio deputado André Moura na reunião de líderes. Ele tem o apoio do chamado Blocão, formado por 13 partidos, que totalizam 225 parlamentares. A escolha do novo líder do governo foi criticada pelo líder do PSOL. O André Moura, que é réu no Supremo Tribunal Federal em 3 processos, entende? É nomeado líder do governo. Então, na minha opinião, Eduardo Cunha na cabeça, ou seja, ele continua mandando. Maranhão na presidência em exercício e líder do governo André Moura. Isso realmente mostra o desgaste dessa Câmara dos Deputados. O deputado André Moura afirmou que foi denunciado na Lava Jato em represália à atuação dele durante a CPI da Petrobras. Ele negou ter recebido recursos das empresas envolvidas no esquema de desvio de dinheiro público na estatal. O parlamentar negou também que o presidente da Câmara afastado, Eduardo Cunha, tenha influência no seu trabalho na liderança do governo. O presidente Eduardo Cunha ele foi importante durante todo o processo de impeachment. Ele teve a coragem de deflagrar o processo de impeachment e ele foi importante na condução do trabalho enquanto presidente da Casa naquele momento do processo de impeachment. Mas o presidente Eduardo Cunha não terá influência nenhuma na minha liderança do governo. Eu sou líder do governo do presidente Michel Temer, um governo que está preparado aí para poder reunificar o país. Já o PMDB escolheu nesta quarta-feira o seu novo líder, o deputado Baleia Rossi de São Paulo. O partido ainda vai decidir se adere ao chamado Blocão, que reúne partidos que apoiam o governo Temer. A unidade do PMDB nesse momento que nós temos o presidente da República, nosso companheiro, presidente Michel Temer, é fundamental. O relator do projeto que altera a meta fiscal deste ano, deputado Dagoberto, do PDT do Mato Grosso do Sul, apresentou o parecer na Comissão Mista de Orçamento. O texto vai ser votado na próxima semana na comissão e no plenário do Congresso e prevê déficit primário de 96 bilhões e 700 milhões de reais, substituindo a previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estimou um superávit de 24 bilhões de reais. O governo interino estima, no entanto, que o déficit fiscal pode chegar a 200 bilhões de reais, número que deve ser oficializado nesta segunda-feira. No Conselho de Ética, os deputados ouviram por mais de 6 horas o depoimento do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Ele sustentou a tese de que é beneficiário de um truste e não dono de contas bancárias na Suíça. A repórter Vera Morgado mostra como foi. Diante do Conselho de Ética, Eduardo Cunha voltou a repetir que não tem contas no exterior. Não existe nenhum elemento de prova que eu seja titular, proprietário de patrimônio, dono da conta, possa movimentar a conta. Eu não detenho conta. Existia o trust, a qual o patrimônio não me pertence. Não sou eu o autorizado, nunca fui à movimentação de conta bancária, não tenho a titularidade da conta bancária, não podia movimentar nem sequer dispor dos bens que estavam em propriedade do trust. Sobre a origem do dinheiro na Suíça, reafirmou que reuniu patrimônio em 30 anos de atuação no comércio exterior, que esse patrimônio foi doado ao Trust Netherton. Foi questionado pelo relator se sabia que, ao não declarar o Trust, poderia estar ocultando o patrimônio. Eu não concordo com isso. Se eu tivesse uma fundação, talvez Vossa Excelência pudesse considerar que eu estava ocultando o patrimônio. O Trust,
O patrimônio não me pertence, eu não posso ocultar aquilo que não me pertence. Foi confrontado com as declarações do advogado suíço, testemunha de defesa que esteve no conselho. O relator leu as declarações do advogado. Para o direito público suíço, ele pode ser considerado o dono do dinheiro que está na conta? Respondeu o senhor Didier Momola. Bem, eu diria que sim. Você está completamente certo. Pergunta, teria mentido quando disse que tinha conta? Claramente ele dizendo aqui que efetivamente eu não sou detentor do patrimônio. O proprietário legal é a Netherton e não o senhor Eduardo Cunha. O trust não tem dono, o trust não é conta, o trust não é investimento, o trust não é patrimônio, o trust é uma bênção. Não é bênção, não. O trust é uma decisão de um detentor de patrimônios ou direitos da forma com que ele faz o seu patrimônio. E não é inusual. Eu mantenho na íntegra todo o meu depoimento espontâneo feito à CPI da Petrobras. Eduardo Cunha disse que já contestou junto ao STF a denúncia que o liga a Fernando Baiano, apontado como o operador do PMDB no pagamento de propinas em contratos da Petrobras. Também foi questionado sobre as supostas propinas que Ricardo Pernambuco, da Carioca Engenharia, disse ter pago a ele por obras do Porto Maravilha, no Rio. O pagamento teria sido feito por meio de transferências para contas na Suíça. Eu não tenho nada a ver com nenhuma dessas contas citadas pelo senhor Ricardo Pernambuco. E desafio a provar. Negou que teria trazido dossiês sobre deputados para constranger os parlamentares a não pressioná-lo, segundo divulgado na mídia. Foi alvo de críticas e elogios. Eu acho isso um ato que merece o nosso respeito, a altivez, a coragem de vir aqui, enfrentar os deputados, ficar de frente com a imprensa, responder ao digno relator Marcos Rogério, ao nosso nobre presidente. Nós estamos aqui discutindo se mentiu ou se não mentiu. E eu confesso, meu relator, que eu estou ainda em dúvida se o Eduardo Cunha mentiu ou não mentiu. Acho que o STF abusou a suspender um mandato parlamentar. Se fosse o executivo, seria uma ditadura. Seria oportuno que Vossa Excelência renunciasse. Até porque se Vossa Excelência continuar a exercer as suas influências e o seu poder com o seu grupo parlamentar aqui dentro da casa, vai chegar o momento que o STF vai entender pela sua prisão. Também falou sobre as motivações para iniciar o processo de impeachment de Dilma Rousseff na Câmara e disse que não houve relação com a abertura do processo contra ele no Conselho de Ética. Eu não tive uma discussão ou uma decisão visando que o Conselho de Ética eu pudesse aproveitar a mesma coisa. A minha coerência desde fevereiro de 2015, nos despachos referentes ao impeachment, foi a mesma. E quando eu aceitei, em dezembro de 2015, eu aceitei, no início de dezembro de 2015, pelos 6 decretos que foram editados no ano de 2015, em desrespeito à lei orçamentária, depois que havia sido mandada a mensagem de mudança de meta, e que já se sabia que não ia se cumprir e, consequentemente, não poderia ter sido editado aquele decreto sem que o Congresso tivesse aprovado a mudança de meta. Sobre a análise do caso no Conselho de Ética, disse saber que se trata de um julgamento político e respondeu quando questionado sobre a influência política que ele ainda exerce. Ele tem conseguido colocar aliados e ex-advogados em cargos importantíssimos do governo da República. Será que a decisão do Supremo de afastá-lo não foi suficiente? Será que outra medida será necessária para que o deputado Eduardo Cunha entenda que não pode exercer poder político por decisão do Supremo Tribunal Federal por unanimidade? Não tem um alfinete indicado nesse governo por Eduardo Cunha. Agora, se as pessoas que são os meus correligionários, as pessoas que eu tenho convivência, ocupam impostos, isso não quer dizer que Eduardo Cunha que indicou. E se indicasse, não teria nenhum delito nisso. Não estou suspenso do Supremo Tribunal Federal de falar com as pessoas ou de exercer minha militância partidária. Vossa Excelência não vai me constranger, não vai trazer ameaças veladas nas suas falas a mim, achando que isso me constrangerá, porque não vai me constranger. Eduardo Cunha disse ainda que vai solicitar o impedimento do relator do caso, o deputado Marcos Rogério, por ele ter se filiado ao Democratas, legenda que integra o mesmo bloco que o PMDB, partido de Eduardo Cunha. E logo após a reunião do Conselho de Ética, Eduardo Cunha diz que volta à Câmara dos Deputados nesta segunda-feira. A partir de segunda-feira, vocês me encontram no gabinete 510 lá em algum momento. Estou suspenso do exercício do mandato e não do mandato.
Você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Em depoimento sobre sonegação de impostos à CPI da máfia do futebol, pai do jogador Neymar diz que já pagou o que devia ao fisco brasileiro. Redução de jornada de trabalho aprovada pelo Congresso ajuda a preservar milhares de postos em tempos de desemprego em alta. É só um instante. O empresário e pai do jogador Neymar esteve na CPI que investiga a máfia do futebol e rebateu acusações de sonegação de impostos. O empresário Neymar da Silva Santos fez uma exposição sobre os contratos entre os jogadores e os clubes de futebol no Brasil. Falou especialmente sobre o direito de imagem, que há muito tempo representa a maior parte do dinheiro que o filho dele, Neymar, recebe como jogador de futebol. Esses recursos vão para a empresa montada por ele e pela mãe do atleta desde que Neymar tinha 14 anos. Por causa disso, segundo o empresário, a família está sendo acusada de sonegar impostos. A Receita Federal quer cobrar sobre esses recursos o imposto de renda que é pago como pessoa física. E alega que ele criou a empresa para pagar menos como pessoa jurídica. São acusados pelo governo brasileiro hoje da sonegação de 192 milhões de reais. O pai de Neymar disse que não havia como prever isso na época da criação da empresa. Eu não era bidu em prever se o Neymar, aos 14 anos de idade, poderia ser o maior potencial de imagem hoje, o maior representante não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o maior captador de patrocinadores e uma personalidade só. Está na relação da fiscalização sobre o fisco brasileiro imputar isso sobre a gente. Ainda a justiça não foi feita. A justiça ainda não determinou nada. E nós pagamos, como empresa, mais do que a fiscalização está nos cobrando. Nós vamos investigar, mas também vamos deixar aqui um legado para o futebol. Né? Ele é pai de jogador, ele é empresário de jogador, do filho. Né? Então, essas polêmicas todas, né, que tiveram desde o começo, né, sobre a lei do passe, sobre a agente FIFA. Né? Então, nós entendemos aqui na CPI que era importante isso, esclarecer isso. 2 novas comissões parlamentares de inquérito foram instaladas e esperam a indicação de integrantes pelos partidos para iniciar o funcionamento. Uma deve investigar o suposto uso irregular de dinheiro público pela União Nacional dos Estudantes, a UNE. A outra pretende apurar denúncias de pagamentos indevidos do DPVAT, o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores, que indeniza vítimas de acidentes de trânsito. Pelo regimento interno da Câmara, apenas 5 CPIs podem funcionar ao mesmo tempo. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a lei que autoriza o uso da fosfoetanolamina sintética, a chamada pílula do câncer. Os ministros também confirmaram a suspensão de decisões judiciais que obrigavam o governo a fornecer a substância. Por 6 votos a 4, os ministros concederam liminar a ação de inconstitucionalidade impetrada pela Associação Médica Brasileira para a suspensão imediata da lei aprovada em abril pelo Congresso Nacional. A substância é usada por pacientes portadores de diversos tipos de câncer, mas não passou por testes em humanos e, portanto, não tem registro na Anvisa. A chamada pílula do câncer estava sendo fornecida pela Universidade de São Paulo por meio de liminares na Justiça. O relator da ação, o ministro Marco Aurélio Mello, argumentou que o Congresso Nacional, ao permitir a distribuição de remédios sem controle prévio de viabilidade sanitária, não cumpriu com o dever constitucional de tutela da saúde da população. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle aprovou o requerimento do deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, que convida o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a prestar esclarecimentos à Câmara. Os deputados querem saber mais sobre a decisão do ministro de não substituir médicos cubanos que abandonam o programa Mais Médicos. A audiência foi marcada para o dia 8 de junho. E na semana que passou, o ministro não compareceu à Comissão de Seguridade Social e Família, mas a polêmica sobre as declarações dele à frente da pasta esteve presente. Deputados de vários partidos, inclusive do governo, criticaram uma afirmação que o ministro fez na segunda-feira. Em entrevista que provocou polêmica, ele disse que poderia ser necessário rever o atendimento universal prestado pelo Sistema Público de Saúde, o SUS. Todos os brasileiros usam o SUS,
principalmente quando é alta complexidade, que os planos de saúde não seguram. Então é uma vergonha, é um absurdo que o ministro da Saúde consiga dizer coisas desse tipo para o povo brasileiro. O deputado Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, defendeu o ministro. Nós precisamos repactuar o SUS. Nós fazemos um mergulho no SUS. Tá? Primeiro, na gestão, que pode melhorar, e principalmente também no financiamento do SUS. E a saúde é tema frequente nas propostas dos deputados. É o que mostra um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. Há quase 20 mil propostas em tramitação na Câmara. 18% delas só sobre saúde. Questões que vão desde o doping até direitos de pessoas com doenças. É a principal demanda da população brasileira. O estudo da Câmara ajuda a entender como a vontade popular dialoga com a vontade parlamentar. A área com maior número de propostas é a da prevenção. A segunda é a de direitos e responsabilidades. Mas o diagnóstico aponta também para uma outra área importante: o financiamento da saúde. O Brasil tem a metade do orçamento da Argentina, né, per capita, menos da metade do que o Chile gasta per capita com saúde. O estudo merece também um segundo olhar. O processo legislativo envolve muitos e diferentes momentos. Os dados indicam onde estão os gargalos desse processo. Por exemplo, quase a metade dos projetos de lei complementar sobre saúde estão numa só comissão, a de Finanças e Tributação. Isso revela, por exemplo, onde grupos de interesse podem concentrar suas atenções. Isso pode ser muito útil para ampliar a transparência no debate das políticas públicas de saúde. Foi lançada a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Classe Trabalhadora. O grupo é formado por quase 250 parlamentares. A taxa de desemprego no Brasil chegou a 10,9% no primeiro trimestre deste ano, a mais alta desde que a pesquisa começou a ser feita pelo IBGE em 2012. Mais de 11 milhões de pessoas estão sem trabalho. Medidas aprovadas aqui no Congresso, como a redução de jornada por acordo entre sindicato e patrões, vêm ajudando a preservar milhares de postos de trabalho. 55 mil empregos preservados. No cálculo do Ministério do Trabalho, esse é o resultado do Programa de Proteção ao Emprego, o PPE, aprovado em novembro do ano passado pelo Congresso. O programa permite reduzir temporariamente a jornada de trabalho, em até 30%. O governo cobre parte do salário até R$ 900. A empresa pode aderir ao PPE pelo portal do Ministério. O relator da medida provisória que criou o programa defende novas mudanças na legislação. É preciso modernizar a legislação trabalhista. Os acordos coletivos, há uma grande discussão da prevalência do acordo coletivo sobre a legislação e acho que isso é preciso ser discutido. Quem também elogia o PPE é o relator de uma proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho no Brasil de 44 para 40 horas semanais. Ele defende que aprovar a redução da jornada para todos seria um caminho melhor para enfrentar a crise. O deputado lembra que o Brasil reduziu a jornada pela última vez em 1988, de 48 para 44 horas semanais. Se constatou que 20 anos depois, a indústria teve um crescimento na sua produtividade, mesmo com a redução de 113%. Significa que uma redução, mesmo se reduzir o salário, não quebra nenhuma empresa. O programa de proteção ao emprego vale por 2 anos e as empresas têm até o final deste ano para aderir. Para se inscrever, é só acessar o site maisemprego.mte.gov.br. E a criação de empregos foi o principal argumento dos donos de casas lotéricas que querem participar da exploração de novos tipos de jogos que forem legalizados no país. A reivindicação foi feita em audiência da Comissão Especial que discute o marco regulatório dos jogos. O presidente da Federação dos Lotéricos citou um levantamento sobre jogos clandestinos. Segundo o estudo, só o jogo do bicho movimenta 12 bilhões de reais por ano. O deputado que pediu a audiência defendeu a capacidade técnica das casas lotéricas para explorar qualquer tipo de jogo que venha a ser liberado. Não só o jogo do bicho, mas qualquer outro jogo eletrônico que venha a ser regularizado pode ser muito bem feito na lotérica, que tem toda uma estrutura
preparada para isso, com a frequência online com a Caixa Econômica Federal. Qualquer jogo que seja feito será automaticamente computado pela Caixa Econômica Federal ou por uma agência reguladora, né, que nós deveremos propor nesta comissão do marco regulatório. O presidente do Sindicato dos Lotéricos de São Paulo afirmou que o setor poderá gerar mais empregos com a legalização de mais formas de jogos. Só a nossa parte da rede lotérica são 60 mil empregos gerados, e se o marco regulatório confirmar a legalização, nós vamos ter mais 500 mil empregos. Para comemorar os 90 anos de consolidação do Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados promove uma exposição que resgata acontecimentos marcantes da história brasileira. A mostra retrata o Palácio Tiradentes, que foi sede da Câmara no Rio de Janeiro. O Palácio Tiradentes, sede da Câmara dos Deputados de 1826 até 1960, foi decorado com cerâmicas e vasos de porcelana e bronze, numa variedade de estilos, com referências a Luís XVI e ao Renascimento italiano. Um vitral que decorava o teto do palácio representa o céu do Brasil na manhã de 15 de novembro de 1889, data da proclamação da República. A exposição traz também, além do mobiliário e objetos de escritório que pertencem ao acervo do Museu da Câmara, painéis representando os constituintes de 1891, quando foi assinada a primeira Constituição Republicana do Brasil. Outro objeto raro é o álbum comemorativo do centenário da Câmara dos Deputados, confeccionado em couro e metal. A museóloga do Centro Cultural da Câmara destaca ainda outro importante documento histórico que pode ser visto durante a exposição. É um vídeo que é a cobertura da inauguração do Palácio Tiradentes. Então mostra desde os convidados chegando, foi inclusive rezada uma missa dentro, né, para poder fazer essa inauguração. E aí ele mostra todos os ambientes internos e chega a mostrar, né, justamente esses convidados e as pessoas importantes que estavam no dia da ocasião. E é isso! Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Obrigada pela companhia. Tchau!